Sistema. O que é um sistema? O sistema é aquilo que tem uma lógica interna de funcionamento. Exemplo, o seu smartphone. O seu smartphone tem um sistema. O iPhone tem o iOS. Aí tem o Android. São dois sistemas. Existem alguns aplicativos que rodam dentro do iPhone que não rodam no Android. Existem aplicativos que rodam no Android e não rodam no iPhone. E existem os híbridos, que rodam nos dois. Peguei uma luz com quem entende, porque eu não entendo nada desse assunto de TI, mas eu peguei uma luz com quem entende, eles me explicaram o seguinte, que o Linux é um sistema aberto, o Windows é um sistema fechado. E o sistema do Windows está morrendo. Se não abrir, vai morrer. Se não dialogar, vai morrer. O Linux já é aberto, dialoga bastante. Então, o que é um sistema? Sistema é aquilo que tem uma lógica coerente de funcionamento, uma lógica interna de funcionamento. Essa lógica regula o sistema, protege o sistema, garante a continuidade do sistema, e essa lógica impõe sobre aqueles que querem fazer parte do sistema algumas obrigações, algumas obrigatoriedades. Então vamos mudar um pouquinho de exemplo, vamos sair do smartphone e vamos para o timão. O Corinthians é um sistema. O Flamengo é um sistema. O Santos Futebol Clube é um sistema. Se na sua mesa, por exemplo, é uma mesa corintiana, existe uma certa ordem para que a sua mesa seja corintiana. Algumas regras precisarão ser obedecidas nessa mesa. Algumas opiniões deverão ser comuns nessa mesa. Algumas posturas deverão ser comuns nessa mesa. Tem uma lógica dessa mesa. Se eu chegar nessa mesa e perguntar qual é o seu time, um é Corinthians, outro é Palmeiras, outro é Santos, outro é Flamengo, outro é Galo, não é uma mesa corintiana. Então o sistema exige que haja um compromisso das partes que integram esse sistema com essa lógica que é própria do sistema. Se o sistema, por exemplo, é muito fechado, e agora nós estamos falando de organismos vivos, se o sistema é muito fechado, ele tende a morrer. E se o sistema é muito aberto, é fluido demais, ele tende a se descaracterizar. Então vamos pegar um outro sistema, a igreja. A igreja é um sistema. Uma igreja evangélica é um sistema. Tem uma lógica interna de funcionamento. Há alguns códigos que aqueles que querem fazer parte, querem integrar esse sistema chamado igreja, eles devem se comprometer com essa lógica, com esses códigos. São códigos morais, são códigos doutrinais, são códigos litúrgicos, ritualísticos. Se esse sistema chamado igreja é muito fechado, não dialoga, não se revê, não se autoavalia, não reflete sobre si, não faz autocrítica, esse sistema tende a morrer. Fica fechado, tende a morrer. Mas se ele é muito aberto, e ele começa a permitir que integrem esse sistema chamado igreja pessoas que não se comprometem com a sua lógica, ele tende a se descaracterizar como sistema. Se é uma igreja cristã, evangélica, existe uma lógica que tem flexibilidade. Mas se for muito flexível, daqui a pouco
não é mais uma igreja cristã evangélica. É um ambiente de espiritualidade religiosa ou de religiões diversas. É um espaço interreligioso. É tão flexível que já não é mais uma igreja cristã. É um auditório, por exemplo, ou é uma comunidade interreligiosa. Então tem que ter flexibilidade, mas tem que ter também o respeito à lógica. A grande questão nossa, e aí eu acho que eu já dei alguns exemplos, é que não é possível para nós, seres humanos, sobrevivermos sem estarmos integrados a sistemas. Se você preferir, redes de relações. Não é possível a gente sobreviver sem estar integrado a um sistema. E mais ainda, na verdade, nós como seres humanos, fazemos parte de vários sistemas ao mesmo tempo. Então eu faço parte de um sistema chamado família. É um sistema. Eu faço parte de um sistema chamado igreja. É outro sistema. Eu faço parte de um sistema chamado sociedade brasileira. É outro sistema. Eu faço parte de um sistema chamado Banco Itaú. Eu sou funcionário do Banco Itaú. Eu sou funcionário dos Correios. Eu sou funcionário da papelaria da esquina. Eu faço parte, estou dentro de um outro sistema. Quer dizer, o meu ambiente profissional forma um sistema. Então eu vou fazendo parte de vários sistemas, e esses sistemas, eles são condição para a minha sobrevivência como ser humano e como indivíduo, como pessoa. Eu não posso dizer, eu não quero fazer parte de nenhum sistema. Não dá, eu vou morrer. Eu tenho que fazer parte. Então a primeira referência que eu sugeriria para o nosso dilema a respeito de sistemas é Freud. Um dos textos mais famosos de Freud é O Mal-Estar da Civilização. O que o Freud está dizendo? Qual é o mal-estar da civilização? É que sem civilização a gente morre. Civilização é imprescindível para a nossa sobrevivência. Mas o fato de vivermos em sociedade, o que é imprescindível à nossa sobrevivência, cerceia, estabelece limites à nossa liberdade. Então, por exemplo, eu digo assim, eu não quero fazer parte do sistema da sociedade brasileira. Eu não quero fazer parte de sistema nenhum. Eu não sou de sistema nenhum. Ok, então eu vou morrer. Porque eu não vou ter acesso à medicina, eu não vou ter acesso à alimentação, eu não vou ter acesso a um cobertor no frio. Porque é o sistema que me fornece isso. Para ter um alimento na minha mesa, teve um sujeito que plantou, teve um sujeito que colheu, teve um que ensacou, teve um que transportou no caminhão, teve um que colocou no supermercado, teve um que colocou na prateleira, teve um que organizou até chegar na minha casa. E eu pude me favorecer. Então, eu faço parte desse sistema que é a minha sociedade. A minha sociedade, ela se organizou do jeito X e ela tem uma lógica de funcionamento que eu vou questionar, eu vou criticar, eu vou me revoltar contra essa lógica, eu vou dizer que ela não presta, eu vou dizer que ela podia ser melhor. E qualquer sistema sofrerá a nossa crítica. A gente faz crítica até da família. A gente critica pai e mãe, não vai criticar o supermercado, não vai criticar o banco, não vai criticar a faculdade, não vai criticar a empresa. A gente critica tudo. Qualquer sistema é passível da nossa crítica. E qualquer sistema é passível ou é possível que seja aperfeiçoado e melhorado. O fato é que a gente tem que viver dentro de sistema. Agora, para viver dentro do sistema, eu tenho que abrir mão de determinadas liberdades. Eu não posso viver do jeito que eu quero, fazer o que eu quero, a hora que eu quero, da maneira que eu quero. Eu tenho um custo para eu fazer parte desse sistema. Se eu quero acesso à assistência médica que o sistema me oferece,
Se eu quero acesso à medicina que o sistema me oferece, eu vou me submeter às regras que o sistema impôs. Aí eu digo, não, eu não quero então mais acesso à medicina. Tudo bem, então você vai morrer. Não, eu quero acesso à medicina. Bom, as regras são essas. Não, isso aqui não me serve. Tem outro sistema que me oferece medicina fora desse daqui? Tem. Tem um aqui, esse aqui é governamental, esse aqui é particular. Esse aqui é público, esse aqui é privado. Eu falei, então eu quero acesso à medicina privada. Ok, então tem um sistema. E eu vou me submeter às regras desse sistema. E ao me submeter a essas regras, eu me comprometo a abrir mão de determinadas vontades e a conviver com algumas coisas que eu não acho corretas, eu não acho justas, eu não acho que são razoáveis e que poderia ser bem melhor. Ok. Você vai fazer o quê então? Você vai abrir mão de fazer parte do sistema ou vai conviver com o sistema apesar dele não ser perfeito? O que o Freud está dizendo, esse é o mal-estar da civilização. Para sobreviver você tem que estar integrado a um sistema, mas ao integrar-se em um sistema, você abre mão de horizontes muito significativos da sua liberdade e tem um custo para você fazer parte desse sistema. Você não pode ter a sua liberdade plena de ser do jeito que você é, viver do jeito que você quer, fazer tudo do seu jeito, como se só você existisse no mundo, e ao mesmo tempo beneficiar-se de tudo que aquilo que é coletivo lhe oferece. Se, por exemplo, eu digo assim, eu faço parte desse sistema chamado Reino de Deus. O CEO desse sistema Reino de Deus atende pelo nome de Jesus. Então eu faço parte desse sistema. E eu sou violento, vingativo, predatório. Eu não estou funcionando ou vivendo de acordo com a lógica desse sistema chamado Reino de Deus. Se eu estou no sistema chamado Reino de Deus e venho e trago uma postura competitiva, eu não estou no sistema do Reino de Deus. O CEO vai me chamar e falar assim, ô Ed, aqui o nome do jogo é cooperação, não é competição. Aqui o nome do jogo é perdão, não é vingança. Aqui a lógica desse sistema é esse. Se eu deixar todo mundo se vingar aqui dentro, daqui a pouco não haverá nenhuma diferença entre reino de Deus e reino que não é de Deus. O reino do outro lá de baixo. Aqui está todo mundo no... Eu sou o senhor desse sistema chamado Reino de Deus. E aqui está todo mundo competindo de maneira predatória. Está todo mundo dominado e funcionando na motivação, no modo cobiça. Todo mundo funcionando no modo inveja. Todo mundo funcionando no modo ganância. O que gera uma competição predatória. E uma competição do estilo morcego, cada um chupando o sangue do outro, e isso aqui não é mais reino de Deus. Ninguém vai entender que isso aqui é o reino de Deus, vai achar que é o reino do cara lá de baixo.